Olá, o meu nome é Maria Beatriz Melo Paes, eu sou psicóloga há mais de 20 anos, estudei no Brasil e também nos Estados Unidos. Eu atendo adultos e casais. O meu WhatsApp é 11 9 7642 0552. Nesse vídeo, eu vou falar um pouco sobre narcisismo. As pesquisas modernas mostram que o cérebro das pessoas que têm o transtorno narcisista apresenta algumas variações. Uma delas é um volume menor numa parte do cérebro chamada ínsula. Essa parte regula as emoções e também é responsável pela empatia. Nos narcisistas também, a atividade numa parte do cérebro chamada amígdala é reduzida. Isso faz com que o narcisista tenha mais dificuldade para identificar e sentir o sofrimento das outras pessoas. Além disso, essas pessoas apresentam alterações na conectividade entre o córtex pré-frontal e o sistema límbico, o que faz com que elas ajam com maior impulsividade e elas sejam mais reativas do que as outras pessoas. Então, segundo as pesquisas modernas da neurociência, existem essas diferenças, no cérebro das pessoas com o transtorno narcisista. Essas pessoas, num relacionamento, elas têm uma dificuldade grande de interação, não consegue muito entender as necessidades da outra pessoa, são pessoas mais autofocadas, mais egoístas, elas têm uma imagem às vezes grandiosa de si mesmas, apresentam dificuldade para compreender o que o outro precisa, o que o outro quer, então a relação fica muito voltada para elas mesmas, existe um egoísmo. Às vezes elas também gostam de ser o centro das atenções, acham que são superiores no trabalho que elas exercem, Existe um senso de grandiosidade. O transtorno narcisista apresenta comportamentos erráticos. A pessoa ela é mais impulsiva, ela pensa menos antes de agir, O humor dela também varia às vezes com facilidade, é um pouco imprevisível, As emoções são mais intensas, a pessoa é mais reativa. Então, numa hora a pessoa pode estar de um jeito, daí a pouco já mudou repentinamente. E quem vive com essas pessoas, às vezes tem a sensação de estar pisando em ovos, Num momento a pessoa tá bem, tá calma, tudo tá bem, e de repente tudo muda, A pessoa age sem pensar, a pessoa às vezes apresenta um comportamento um pouco dramático ou com emoção muito intensa que não corresponde ao que está acontecendo. Às vezes busca chamar a atenção, atrair a atenção das outras pessoas, é uma emoção instável, e um comportamento imprevisível, difícil, porque a pessoa tem atitudes mais egoístas, a pessoa não tem um grau de empatia, às vezes nem mesmo para perceber o sofrimento do outro. Tudo isso dificulta a relação com a outra pessoa.
Agora, terapia ajuda no transtorno narcisista? Olha, por ser um transtorno, o que significa um transtorno? É uma situação em que o pensamento é rígido, a mudança é difícil. Então, às vezes, por exemplo, uma pessoa que é egoísta numa única situação ou de vez em quando, não qualifica um transtorno. Mas uma pessoa que age com frequência, com constância, pensando apenas nela, vendo só as necessidades dela, essa pessoa pode ser portadora do transtorno narcisista. Porque o que é um transtorno? Um transtorno é uma forma de ser, na qual aquelas atitudes da pessoa, elas se repetem com frequência, as mesmas atitudes, existe uma rigidez, a pessoa não consegue mudar. Então, o tratamento do transtorno narcisista é um tratamento que vai a passos muito lentos, às vezes sem uma possibilidade de uma resolução total das dificuldades do paciente. E a terapia, o que pode fazer é ajudar a modular um pouco as emoções, diminuir um pouco os comportamentos impulsivos, pode servir de um apoio durante o tratamento, né? Não quer dizer que o paciente vai ser curado, vai mudar, vai passar a ser empático com todo mundo, não é isso. O que a terapia consegue fazer às vezes é dar um apoio, um suporte, modular um pouco mais essas emoções intensas, diminuir um pouco os comportamentos impulsivos. Às vezes, a terapeuta consegue mostrar para o narcisista as vantagens para ele de uma mudança, né? Porque vai ser difícil você mostrar para o narcisista que ele precisa mudar, porque ele está fazendo, por exemplo, a esposa e os filhos sofrerem. Como não existe um grau de empatia grande, isso será difícil. Mas, às vezes, na terapia, ele consegue ver que para ele existem benefícios numa mudança, né? Se ele se comportar de um jeito diferente, talvez ele vai ter benefícios, né? Por exemplo, a esposa vai ficar mais próxima dele, vai ficar mais carinhosa. Então, a terapia consegue servir de base de apoio, mas não no sentido de caminhar rapidamente para uma solução de todos os problemas, para uma, digamos assim, uma cura, né? Não, isso é uma questão que nos transtornos de personalidade é uma questão muito difícil, mas o apoio psicológico consegue modular um pouco as emoções, diminuir um pouco os impulsos, mostrar para a pessoa com transtorno que para ela veria benefícios em algumas mudanças. Então, pode sim servir de apoio.